Muito bem, os nossos acordos. Vimos que somos poucos, mas não vamos falar sobre técnicas de equilíbrio, práticas para o dia a dia. Nós escolhemos fazer uma espécie de exposição ou trazermos até todos os conceitos que em conjunto estudamos, mas são conceitos oriundos de uma doutrina filosófica muito antiga, antes de Cristo, e que foram adotadas pelas linhas de pensamento e posteriormente adaptadas para as linhas religiosas do Ocidente em geral. E por que estes princípios ou esse tipo de conhecimento específico? Porque ele serve e se adequa para a linha de pensamento de qualquer um de nós, a linha filosófica ou a linha religiosa. Então a ideia, a proposta é colocarmos alguns conceitos a respeito desse conhecimento para que cada um consiga trazer isso para dentro de si e adequar a sua prática, ao seu conhecimento, a sua orientação espiritual ao seu dia a dia. É meio filosófico, abstrato, mas nós vamos conseguir chegar lá. Quando discutimos a respeito destes conceitos, é por isso que a proposta é um curso de 40 horas. Aí eu venho aqui e falo. Todo mundo aqui vai falar pra caramba, agora é de tarde. Todo mundo aqui, eu estou vendo que não tem ninguém de 14 anos, todo mundo adulto, maduro, sabe que determinados tipos de conhecimento você não absorve totalmente quando eu sentei e alguém falou. Eu tenho que passar por aquelas fases que agora a neurociência chama de visão, auditivo, sinestésico. Então estabelecemos esses passos todos e vamos fazer falas, trazer para exemplos práticos. Vou apresentar, depois vocês vão receber lá no grupo, no e-mail, um link para entrar em uma plataforma que tem vários videozinhos, tem músicas e textos que vão reforçar aquilo que foi explicado hoje. Teremos encontros online. Eu vi como que é aquilo lá. Então será repetido, será adaptado e será interpretado à luz de cada um na relação conosco. E eu quero pedir a vocês que, por favor, interrompam e perguntem ou peçam para repetir. Dito isso, claro que se começar aqui com uma citação do Einstein para que a gente abra a sua mente. O que é abrir a mente? Vou começar falando sobre o que a gente propôs com esse conjunto de conhecimento, que é o hermetismo. O que é isso aí? Coloquei aqui desenhos de figuras mitológicas, mitologia egípcia e grega. Por que essas? No Ocidente são como se fosse pai e mãe de todas as mitologias do Ocidente. Por serem o Egito, principalmente, enquanto civilização organizada mais antiga, e as demais decorrentes dela. Na mitologia, vamos entender, a mitologia é uma forma simbólica de se contar histórias que explicam a origem e o porquê do homem viver e existir, e algumas dão até estruturas para o funcionamento da sociedade. Marcos, você disse que existem e outras também, né? Os deuses são os mesmos, com nomes diferentes? Esses deuses mitológicos? Existe a mitologia grega, romana, né? Enfim, os deuses são os mesmos, com nomes diferentes, mas exercem as mesmas funções na mitologia? A Inedete perguntou: as diversas mitologias falam das mesmas coisas? Os deuses seriam aqueles que representam etapas, fases ou hierarquias semelhantes? Essa pergunta já foi respondida pelos grandes mitólogos no século passado. Alguns estudiosos, um americano principalmente, chamado Joseph Campbell, vocês devem, quem se aventurar na área de estudar mitologia vai se deparar com textos dele. Ou de um cara que é americano, não sei se é romeno ou alguma coisa assim, chama-se Mircea
Eliade. Mircea Eliade, né? Eu também já falei isso, porque o professor universitário me corrigiu, o termo pronuncia correto é Mircea. Mas autores que no século passado estudaram todas as religiões que tinham registro e todas as mitologias. O Campbell, inclusive, escreveu um conjunto de livros que ele chama As Máscaras de Deus. Ele compara mitologia japonesa, africana, americana, indiana, grega, e ele chegou um padrão. Todas as histórias que a humanidade escreveu contando a origem do Criador, da divindade de Deus, as classificações das energias divinas, principalmente ligadas aos 4 elementos, e os deuses que atuam na relação com o homem. A maioria das civilizações antigas tem essa hierarquia, e é bastante semelhante àquilo que a Maria falou inicialmente, de 3 etapas da criação. A gente vai ver em Pai, Filho e Espírito Santo, em Brahma, Vishnu e Shiva, em Téfilo, na mitologia grega, no Caos, Gaia, Urano, e nas divisões todas da maioria das mitologias. É como se, vamos pensar, existe uma divindade que criou tudo e homens que por vezes se conectam com algum aspecto dessa divindade e tentam trazer esse conhecimento. Conforme a época, o local geográfico, a história que viveu, ele contou na linguagem dele. Com o tempo, ele virou uma mitologia. Outro lugar contou também. Mas, de uma forma direta, são os mesmos. É a mesma história de Izanagi e Izanama no Japão, que é pai e mãe. O Tudoá, o Batalá, a mitologia. Jesus Cristo, Nossa Senhora, representações semelhantes para toda a humanidade. E dentro dessa mitologia, no Egito, o Deus da sabedoria, o Deus que é um personagem humano, mas também divino, ele faz uma transição, ele conversa com os deuses todos e traz o conhecimento para os homens. Como que eu vou representar isso? Então é um homem que consegue voar, tipo os pássaros, porque a divindade está no céu. Isso tudo simbolicamente. Então é um homem com cabeça de pássaro que voa. Esse aí ele escreve, por isso que ele tem asas, né, para ir aos outros planos. Criou-se o personagem Tote no Egito. Os gregos iam até o Egito para tomar contato, conhecimento com o que tinha lá. Mas os gregos, mas não vamos usar a linguagem deles, não, vamos fazer a nossa. Então criaram uma série de deuses, toda aquela mitologia que a gente assiste aí em filme, que a gente vê lá no sítio do Pica-Pau, né? Entreguei a idade agora, né? Primeiro impacto simbólico que eu tive na vida foi assistir o Paulo Gracindo Júnior como personagem do Minotauro no sítio do Pica-Pau Amarelo. Me perdoem os mais novos que não vão saber. O que é isso? É mitologia. Então esses personagens da mitologia grega foram adaptados das demais, se adaptaram ao Deus do conhecimento de Tote para Hermes. O Hermes, vejam que ele tem asas nos pés, porque ele transita em todos os planos, aquelas divisões de planos que a Maria explicou. Ele sai do plano físico, vai para o astral, para o mental, no mundo dos deuses que aparecem em todos os filmes. Então é uma forma mitológica de explicar isso. E aí a gente chega que todo o conhecimento que falava do homem, além do físico, que vem do Egito e de todos aqueles que transitaram e comungaram, compartilharam com a civilização egípcia, o que é isso? Que conhecimento é esse? Como eu classifico isso? Mas isso aí foi o Pitágoras, que foi no Egito, ficou 22 anos estudando lá, voltou para a Grécia, criou lá o quadrado da hipotenusa e etc. O Platão também foi estudar no Egito, etc. Vários outros. Como que eu chamo isso? Vamos dar uma classificação. Criar o currículo, né? Que matéria é essa? Isso aí é do Deus, do conhecimento. Que Deus? Tote. Não, aqui a gente chama de Hermes. E foram aos poucos classificando esse conhecimento filosófico como ligado a Hermes, ou o hermetismo. Hoje, com o conhecimento
histórico que a gente tem de como funcionam essas coisas, já se sabe, isso é fala de acadêmico. O hermetismo é um conjunto de conhecimentos esparsos que foram difundidos como filosofia e conhecimento espiritual prático entre o Egito e as civilizações europeias antes de Cristo. Por que eu digo antes de Cristo? Após Cristo, o cristianismo foi dominando e mudou os nomes. Muitos dos conhecimentos, dos conceitos que já eram conversados, passou a ter a visão cristã. Mudou. Algumas coisas mudaram, adaptaram, ou só se mudou o nome para que houvesse um entendimento maior. Sabemos que o cristianismo atinge massas, porque isso antes era restrito. Era um conhecimento de ordens, de grupos, então era quem tinha acesso, pessoas abastadas ou que tinham acesso ao conhecimento da educação. Né? O cristianismo levou para a massa e adaptou essas linguagens para um nível mais menos formal, digamos. Daí que eu quero estudar esse bagulho de hermetismo. Da onde vem? Essa história toda que estou contando. Mas eu vi lá que é um tal de Hermes Trismegistus. Também tem sentido. O tri de 3. Então seria esse ser que alcança os 3 planos que foram citados aqui: o mundo físico, o mundo astral e o mundo espiritual, o corpo, alma e espírito. Qualquer referência é simbólica a esse respeito. Então tinha um cara, uma pessoa. Toda essa história que contamos. Aí entra um pouco de história para entender. Depois da imprensa do Gutenberg, que começou a se ter livros editados, aumentou a quantidade de pessoas que escreviam sobre esses conhecimentos que eram passados em grupos fechados. E houve a necessidade de ter uma classificação, uma atribuição daquele conhecimento. De onde veio isso? Vamos pensar isso aí depois de 1500, 600? Eu sou o personagem, faço parte de um grupo aqui e conheço uns Paranauê. Aí eu escrevi: para que isso fosse reconhecido como algo de valor, como algo além, extra, eu teria que dar uma origem, dar um nome. Isso aí de onde veio? Então houve um período, uns 3 séculos pelo menos, que para dar valor àquilo que eu escrevia, que não era especificamente cristão, a maioria dos autores atribuíam a origem a um lugar fantástico, misterioso. Que lugar era esse? O Egito. Até porque os escritos que existiam da época oriundos do Egito Antigo não eram traduzidos, até aquele Champollion, né, traduziu a pedra lá, todo mundo sabe daquela história. Quando ele traduziu, conseguiram ter acesso a várias origens de textos egípcios, a ponto de reconhecer: mas lá no Egito nunca explicaram isso aqui, não tem essa história aqui. Mas nisso foram 300 anos de pessoas que, para o meu livro ser aceito, eu vou dizer que veio do Egito. O marketing de reconhecimento e aceitação em publicações, em palestras de conhecimento, existe há séculos. E nós somos vítimas disso há muito tempo. Daí que tinha um cara, não era um cara. Segundo pesquisas, se tiver gente acadêmica aqui, depois eu posso indicar em algumas. No Brasil já existem teses, dissertações estudando esse tal do hermetismo. Chegaram à conta de mais de 30 mil textos traduzidos no Ocidente, oriundos desse conhecimento espalhado, cujo autor alguém atribuía a Hermes ou a Tote. Era uma forma de dar notoriedade. Que tipo de coisa? Eu aprendi um chá que ajuda na dor de barriga. Quem que ensinou isso? Foi o João Antônio lá do quilômetro 27. Quem que é esse cara? Joga fora. Não foi o Hermes. Então traz, vamos levar para todo mundo. E aí a maioria do pessoal dessa época fez isso. Atribuíam um conhecimento que eles achavam oriundo de uma consciência superior, seja qual for a origem. Foi Hermes que escreveu.
Então, quando a gente pensa em hermetismo, vamos entender isso. É um conjunto de conhecimento amplo, que originalmente era passado de forma oral, e depois alguns foram escrevendo e criaram um personagem cujo nome vem dos deuses da mitologia egípcia e grega. Aqui o desenho dos dois deuses. Eu já vi esse negócio aí. Para quem assiste e gosta de filme de ação, o Capitão América tem esse desenho das asas. Não sei, você lembra que parte do uniforme dele aqui? Não lembro. Capacete. Capacete? Eu cresci no mundo da cultura pop, o Capitão América, a maioria dos heróis da Marvel vem dos heróis gregos. O Capitão América tem um escudo, para quem assistiu os filmes lá, o Perseu ganha um escudo para ele derrotar aquela dos cabelos de cobra lá, Medusa. Ele tem um escudo, ele tem asas de Hermes, e ele vai ter um monte mais de referências. Aqui é a área que envolveu essa história toda que eu falei, veio do Egito, espalhou-se pela Europa, e claro, depois veio para a América e foi incorporado por todas as tradições cristãs. É isso aí, via oral, textos, etc. Contém essa história toda aí. O importante é por isso que estamos aqui. De um tempo para cá, principalmente após o final da década de 90, digo isso porque quem estuda e busca conhecimento na área, a tal da neurociência, ela se expandiu com o final da década de 90. Principalmente em função de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, medindo as reações do cérebro, reações físico-químicas, diante de diversas situações. Foram estabelecendo alguns parâmetros e com isso a neurociência foi se desenvolvendo junto com a física teórica e chegou-se a diversas conclusões de que este conhecimento antigo, desde o Egito, passando por todos os demais, adaptados ou não, difundido dentro das ordens religiosas, dentro do cristianismo, falaram aquele negócio lá. Quando eu faço a medição das energias no corpo físico e no funcionamento do cérebro, aquilo encaixou. Começou a fazer sentido aquela informação que anteriormente era tida como mitológica. Então hoje faz muito sentido estudarmos isso, porque se adequa ao conhecimento atual da ciência. Mas para que eu quero saber isso aí? Porque eu sou sabido, eu vou me exibir no almoço de família. Eu sei aquele conceito que fala lá na neurociência, que é a sinapse do cérebro, para quê? Hoje, em específico, o nosso objetivo de que vocês, por favor, tenham paciência de tentar nos ouvir, esses conceitos teóricos todos, porque eles vão chegar no dia a dia de cada um, em formas de entender como isso funciona, para projetar em práticas que possam lhe trazer um bem-estar maior. Eu já vi isso aí, já estudei esse negócio aí. Se eu puxar no Google hermetismo, vai aparecer lá, tábua de esmeraldas. É um nome mitológico. Eu estudei esses bagulho aí, tinha isso. Aparece lá naquele filme dos Eternos, um dos deuses dos Eternos, segura a tábua das esmeraldas nas mãos. Tem mito que fala que isso aí era uma pedra que tinha no meio da testa de Lúcifer, que saiu da testa dele quando ele caiu. Então as mitologias dão diversas origens. É um texto escrito por alguém desse conjunto de conhecimento lá pelo século I ou II. Tem algumas receitas ou indicações que posteriormente foram usadas pelos alquimistas. Alquimistas é um povo que fazia uma ilusão de transformar chumbo em ouro, mas o conhecimento que eles ensinavam era para transformar o homem bruto num homem divino, que é a base, um jargão muito usado em algumas ordens, tipo a maçonaria, para transformar a pedra bruta numa pedra polida, que é o homem evoluído. Aqui nós temos esse livro, Corpus Hermético. Ele é o documento mais importante desse conhecimento, porque reuniu um monte de textos antigos, traduzidos, é difícil de achar. Eu coloquei isso aqui porque são as ordens, as escolas,
e textos papiros, que vocês já devem ter ouvido falar desse tal dos manuscritos do Mar. Só uma referência histórica ali. Ah, tá bom. Nós falaremos daquilo que se é chamado 7 princípios herméticos. Estão resumidos neste livro. Eu fiz questão de pôr o preço hoje. Eu quero, custa R$ 27,70 na Amazon. Tem 100 e poucas páginas. Começo do século passado, um cientista americano escreveu esse livro na tentativa de tornar mais didática essa ampla gama de conhecimentos filosóficos, doutrinários, que chamaram de hermetismo. Aí ele criou 7 leis, que didaticamente passou a ser adotado como o hermetismo são essas 7. Não é. Repito. Hermetismo é esse livro? Não. Esse livro é uma parte didática de um conjunto que ele atualizou para a linguagem do início do século passado. Esse livro é de 1908. Aqui no Brasil foi publicado em 1910. E vejam o que eu falei de marketing. Quem escreveu? 3 iniciados. O que é iniciado? É um cara que conhece os mistérios. Se são 3, então vou lá comprar. Assim, quem escreveu foi o João Ricardo Pereira. Nunca ouvi falar, você não compra. Foi isso que ele fez no século passado, para que o livro tivesse vendagem. Mas foi um cara que escreveu, hoje sabe-se quem é. É esse sujeito aqui, William Walker, americano, escreveu vários livros, ele era desenvolvido na área. Essa é uma edição moderna, com linguagem atualizada e comentada, custa R$ 3.600. Feita toda esta atribuição, eu só quero deixar claro nesse momento, onde eu já vi assim, na porta das farmácias, na saúde em geral, no cartãozinho da contabilidade, acho que não sei se é medicina, em vários lugares tem esse símbolo. É um símbolo mitológico, é o caduceu de Hermes, é uma espécie de espada, parece muito como espada também nos cartãozinhos advogados, de ser a espada de cima para baixo, aí começa a ser a discussão simbólica. Se é de cima para baixo, então é de Deus, é a justiça divina, as asas, porque tem ligação com o próprio, etc. Mas só para termos uma ideia da importância desse tipo de conhecimento, que ele está intrincado na origem da medicina, da psicologia, do direito, mas também está no tabuar, né? Está hermeticamente fechado. Foi adaptado o termo para algo que não escapa, não sai dali. Porque era um tipo de conhecimento que na época era passado para o grupo fechado. Eu não posso sair contando na rua. Ah, por quê? Dá poderes. Pode fazer o bem e o mal. Vocês perceberão que se eu não entender de modo razoável o começo, o primeiro e o segundo, se eu chegar no terceiro, não faz sentido, não encaixa. E se eu for falar sobre algo que tem relação com o terceiro passo para alguém vulgar, profano da rua, que não conhece o primeiro e o segundo, pode ser algo absurdo. Então é uma forma de proteção esse de ser fechado até de modo hermético. Aqui é uma fala do livro, né? Então eu tenho a chave para conhecer as coisas. Posso falar só adentro? Agora. Essa história do hermeticamente. Microfone. Essa história do hermeticamente fechado é muito importante a gente entender de um outro jeito. Não é só as 7 chaves para encontrar um segredo, mas é também o desafio de eu me movimentar e fazer algo. Então não é assim, é mistério, só ele sabe, mas ele sabe porque ele estudou, ele sabe porque ele não teve preguiça. Vocês perceberam tanto que ele fala, né? É só o Marcos que sabe, só a Maria que sabe, a André, a Maria. Não, a gente está estudando isso há 30 anos. E nós estamos estudando e a gente é pai, a gente é mãe, a gente trabalha, a gente paga a conta, a gente fica doente, a gente fica internado, a gente teve Covid. Eu tive depressão,
Eu estudando tudo isso, eu falava, gente, eu nunca vou ter isso. Eu vi as amigas tendo na escola. Não, eu não vou ter. Mas a gente tem. E aí você descobre. Como você saiu, Maria? Porque eu, graças a Deus, eu tinha conhecimento, eu conhecia. Comecei a estudar isso com 17 anos. E não parei mais. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que falta que estudar. Então, eu entrar nesse mundo hermético, eu abrir o hermetismo que está dentro de mim. Então, não tenho. Então, eu tenho 50 anos, vou começar agora. Eu tenho 60 anos, vou começar agora. Eu tenho 30, vou começar agora. Comece. Aí, as chaves, as portas se abrirão, com certeza. Tá? Perguntas do que eu falei até então, por favor. Tudo bem? É a tal da contextualização, mas vamos pensar em um ponto de vista didático. Então, contextualizei para que todos entendam de onde vem, por que a gente vai falar desse negócio. Vamos, a partir de então, nos ater a 7 regras, 7 leis ou 7 princípios, né? Vamos chamar de princípios. Estes 7 princípios estão colocados de forma mais didática neste material, no livro que foi apontado aqui, de edição do século passado, ou uma edição deste século. Este cara fez esse trabalho. Mas ele trata deste conhecimento numa divisão de 7, que aqui a gente vai reunir e trazer com conhecimento de outras áreas de coisas atuais, para que tenhamos esse entendimento todo do porquê isto funciona na minha busca por ter uma vida mais saudável e equilibrada. O que são esses 7 princípios, né? Por isso que são princípios, não são leis, né? São uma forma mais geral de ter o entendimento daquilo. Nessa forma geral eu coloco coisas mais específicas. São eles, o princípio do mentalismo, para se entender que o universo ele funciona, qual que é a dimensão que atinge todas as demais? É essa dimensão mental, este plano. Tudo que existe nas diversas dimensões, ou naqueles 7 planos que foi o que a Maria mostrou, elas se correspondem, são semelhantes nos devidos planos. Por exemplo, a foto que ela bateu, que tinha uma mancha lá na foto que eu vi, aquilo era reflexo de algo que no físico ela viveu de alguma forma. E aquilo, aquela mancha também refletia o emocional dela, então é semelhante. E esse universo nosso, a física explica, ele existe em vários subplanos, dentro dos estados sólido, líquido, gasoso ou plasma, aonde as moléculas vibram em ritmos ou ciclos diferentes. Esta vibração que vai de um lado ao outro de uma polaridade, em ritmos e ciclos diferentes, em planos mais densos ou mais sutis dentro do universo mental, gera causas de alguns acontecimentos e fenômenos que, na inter-relação com outros, se manifestam num efeito. É isso que vamos ver. Perguntas? Marcos, Por favor. aqui Marcos, a gente pode, dentro desse trabalho que está sendo feito hoje, o mentalismo seria estar conectado com a respiração. O mentalismo seria essa base, a partir da respiração. Eu já tenho dentro do mentalismo essa organização mental, para que tenha essa correspondência, essa vibração, esse ritmo, essa polaridade também. Seria essa base, fazendo essa conexão, respiração, dentro do princípio do hermetismo, o mentalismo ali sendo como um fio condutor, no primeiro momento ali, não sei,
Entendi. A frase completa e didática disso que você acabou de falar é a essência do nosso trabalho. É chegar na união de tudo isso aí. Até porque uma das coisas que eu vejo, né, é que a gente está com muitas questões mentais, né? E aí parte dessa questão mental da questão também da respiração. Muita gente perdeu a questão da como respirar. Sim, sim. Posso contribuir um pouco? Contribuir com o que foi colocado para ele. Aqui o microfone Tá. chega. Isso quer dizer mecanismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa, efeito, gênero, é que todo o universo, né, está formado, todos esses princípios estão contidos em todas as ações do universo. Então, nós somos mental, existe uma correspondência entre um fato, entre outro fato, um movimento, existe vibração, porque nós somos energia, polaridade, porque existe o sol, existe o dia, existe o amor, existe o ódio, existe o bem, existe o mal. Então, todo esse ritmo, né, mais lento, mais rápido, vibração, causa e efeito, porque tudo que você faz vai ter uma resposta à sua ação. Então não existe a lei da causa e do efeito. Você faz o bem, você vai receber o bem. Né? E gênero? O masculino, o feminino, que está aí, todas essas questões, todos esses princípios estão articulados nas nossas ações no dia a dia. E o princípio para a gente observar isso, sentir isso, entender isso na nossa ação no dia a dia, primeiramente é você aprender a respirar. A Maria colocou muito bem, como foi que nós nascemos? Qual foi a primeira ação que nós realizamos quando nós nascemos? O tapinha na bunda para a gente chorar e respirar. Como é que nós estamos respirando hoje? O bebê respira, se você vê um bebê dormindo, ele puxa lá desde o seu abdômen umbilical para poder respirar. E nós esquecemos essa prática. Nós vamos encontrar, se a gente for pesquisar, nós vamos encontrar um vídeo que mostra assim, que a respiração ela é capaz de te voltar à calma numa crise de nervosismo. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo hoje com uma base teórica para entendimento é até para dizer assim, como é que eu acolho as minhas emoções? Como é que eu acolho as emoções de uma criança? As emoções de um adulto? Como que eu posso entender isso? Porque um adulto desequilibrado, ele vai gerar crianças desequilibradas. Nós somos modelo para essa criança. Então, em qualquer conflito, está dizendo para nós, pare, primeiro, respire. Ao entrar aqui, nós vimos uma placa enorme, nós estamos no Setembro Amarelo. Olha que data maravilhosa que nós estamos realizando esse evento. Então, Setembro Amarelo, ele está assim, esqueci a frase agora, mas me chamou a atenção. Cuidar das emoções, cuidar da vida. Acho que é isso aí. Puxando um pouco para essa prática que a Elis fez essa pergunta. Então, isso está tudo ligado à nossa respiração, porque é a base mesmo. Só por favor, vamos guardar a sua questão. Ao final, teremos uma resposta mais completa, porque aí